Thiagão, Palmeiras, um tempo para cada time ontem. Exatamente. Palmeiras, o Mano Menezes errou na escalação, na minha visão, inicial. Não faz sentido algum você escalar o Iorra no jogo daquele, você tendo o William no banco, exceto, e ele não deu explicação se o William estava com um problema de... se não aguentaria jogar os 90 Ele falou que ia minutos. poupar. Entendeu? Mesmo assim, ele correu um grande risco. Correu um grande risco. Na minha visão, errou na escalação. Ou entra com ele jogando, depois você tira. Eu acho. E um outro jogador também, que desde de quinta-feira, quando o Palmeiras ganhou do CSA, ele foi o único que jogou abaixo do restante do time, que foi o Gustavo Scarpa. E com a entrada do Lucas Lima no segundo tempo, o Palmeiras ainda conseguiu fazer 2 gols em 2 assistências do Lucas Lima. 2 jogadas que ele se iniciou com o Lucas Lima. Então eu entraria com o Lucas Lima e com o William ontem. E no primeiro tempo ele entrou com o Iorra e o Gustavo Scarpa. O Inter marcou pressão o primeiro tempo inteiro, fez um belo jogo, não deixou o Palmeiras jogar, só o Inter jogou, né? Fez 1-0, jogando assim bem, muito tranquilamente bem. E no segundo tempo, o Mano Menezes consertou o erro dele na escalação inicial. E o técnico é bom quando consegue fazer isso. E o Palmeiras conseguiu fazer um jogo muito melhor que o do Inter no segundo tempo. O Inter, claro, fisicamente não conseguiria fazer a mesma marcação no começo do jogo. O jogo já tinha passado 40 minutos, 45 minutos, ele vai conseguir manter o mesmo ritmo. E o Inter sofreu podendo até a virada. O Palmeiras até virou o jogo, mas depois teve o gol anulado. Mas assim, o Palmeiras jogou até melhor que o Inter no segundo tempo. Foi bem superior ao Inter no segundo tempo. Um tempo de cada time mesmo. E ficou, a tabela segue do mesmo jeito, né? O Palmeiras 3 pontos atrás do Flamengo. A gente já discutiu muito. Não, o Palmeiras está 3. Né? Porque era um? Não, se tivesse ganhado. Tivesse ganho. Empatou. O Palmeiras fez o primeiro gol, o William, um golaço, um jogador que tinha entrado no segundo tempo. E teve uma cabeçada do Vitor Hugo, que poderia ter sido a virada também, salvo pelo Marcelo. O William perdeu um antes. O William perdeu um antes de fazer 1-0, 1-1. Cara a cara, né? Cara a cara com o goleiro, estou muito fraco. E o Palmeiras chegou a virar o jogo. Num lance polêmico, já discutimos a polêmica ontem à noite, já discutimos a polêmica durante o dia todo, nós vamos falar de arbitragem aqui. Vamos. Eu nem vou entrar nesse assunto, mas eu acredito que o Palmeiras tenha sido prejudicado, né? Encurtaria a distância para um ponto do Flamengo. No início do sábado, quando começou a rodada, começou o Flamengo em São Paulo, eu até comentei com muitos amigos palmeirenses. A tendência nessa rodada é o Flamengo abrir a vantagem. Abrir a vantagem do que ele tem hoje, que é 3 pontos. E quando o Bruno Henrique faz o segundo gol, aconteceu exatamente o contrário. Foi um encurtamento da diferença. Estava 1 ponto na hora que o Bruno Henrique faz o 2-1. Não era o que ninguém esperava. Nem mesmo os palmeirenses esperavam, acredito eu. Né? Porque o Flamengo pegou um São Paulo em crise, com demissão de técnico, com o Fernando Diniz só tinha feito um treino. Era bem natural que o Flamengo vencesse o São Paulo. E muito natural que o Internacional vencesse o Palmeiras. O Palmeiras sempre tem um histórico muito difícil quando joga no Beira-Rio. Muito complicado. Todos têm, né? Principalmente o Palmeiras. O Palmeiras em 25 anos venceu 3 jogos no Beira-Rio. É muito difícil jogar no Beira-Rio. O Palmeiras sempre teve dificuldade no Beira-Rio. E pelo começo do jogo, ontem, o Palmeiras até imaginou. Hoje vai ser mais uma vitória do Inter. E aconteceu no segundo tempo exatamente ao contrário. Eu acredito que a diretoria do Palmeiras, como todo o Palmeiras, tem que se posicionar. O Flamengo, na minha visão, depois do jogo do Inter, Flamengo e Inter na quarta-feira, o Flamengo existe um certo corporativismo pró-Flamengo. Eu falei no início do programa. Existe um corporativismo pró-Flamengo, na minha visão. E não é porque é o Palmeiras. Não estou falando que é o Palmeiras. Todos nós sabemos que no futebol brasileiro, os últimos campeões foram times paulistas. E se você for pegar nos últimos anos, só figura, desde os pontos corridos, o Flamengo ganhou um campeonato, apenas. E o Cruzeiro ganhou 3 e o Fluminense ganhou 2, quando o Fluminense ainda tinha o apoio da Unimed. Nos últimos anos, o futebol de São Paulo impera no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Já teve uma época que o São Paulo dominou, já teve títulos do Santos, títulos do Corinthians, recentemente títulos do Palmeiras. Existe no Brasil hoje uma polarização, Flamengo e Palmeiras, pelos investimentos, pelo dinheiro, pela potência com dinheiro de TV. Existe uma polarização no futebol brasileiro. Só não é mais latente porque o Palmeiras deixou escapar sua vaga na Libertadores para a semifinal. Senão esses 2 times estariam decidindo na semifinal de Libertadores, uma vaga do brasileiro na final da Libertadores. Então assim, existe uma polarização no futebol brasileiro. Hoje o time que mais ameaça o Flamengo no título brasileiro é o Palmeiras. O único. O único, talvez. E o Flamengo poderia ontem, no final de domingo, terminar um pouco incomodado
com essa aproximação. Ia sentir. Hoje eu estava assistindo um comentário do Arnaldo Ribeiro, a ESPN demitiu todo mundo, né? Mas o Arnaldo Ribeiro tá fazendo um programa junto com o Tirone no UOL. E eu concordo um pouco com ele. Eu acho o Flamengo, a gente vai falar do Flamengo de São Paulo depois, mas assim, a gente precisa colocar em pratos limpos o que acontece dentro do VAR. Esses áudios precisam ser esclarecidos, o que acontece no VAR. O áudio do jogo de Flamengo e Inter na quarta precisa vir a público. Entendeu? O áudio de hoje também precisa ter a público. Precisa saber o que eles falam durante o jogo. Eu acho que não é nada mais do que natural. Para o torcedor que tem acesso, não é nada mais natural. Assim, na minha visão, ontem, o Palmeiras teria chance clara. Fez o primeiro tempo terrível, muito ruim, muito abaixo. Muito pela escalação errada do Mano. Foi consertado no intervalo. Mas, assim, poderia ter, na minha visão, mais 2 pontos perdidos pelo Palmeiras. Poderia ter saído com a vitória ontem no Beira-Rio. Gessé, te surpreendeu Mano Menezes no Palmeiras? São ótimos resultados, né? Então, até o momento, acho que ele vem mais ou menos dentro do esperado. Ele ganhou, ele teve os 5... O primeiro teste, grande teste dele, né? Ele ganhou os 5 primeiros jogos, que talvez se fosse outro técnico também ganharia, ou talvez empataria 1, né? E ganharia 4, talvez, né? E ontem foi um jogo mais difícil do Palmeiras na era Mano, né? E ele disse que o Willian ia jogar só um tempo mesmo. Só que a hora que o Willian fez o gol foi meio estranho que ele não comemorou, né? Daí ficou uma dúvida aí se... Foi o quê? Porque ele tinha perdido o gol. Se ele estava bravo porque ele perdeu o gol, ou se é porque o técnico deixou ele no banco, né? Eu não deixaria o Mano no banco. Ele tá no... O Mano recuperou ele, né? Ele tá vindo de lesão, né? E ele tá jogando esses últimos jogos, né? Isso. Talvez tenha sentido ali um pouco, né? Mas o jogo em si, eu acho que essa rodada ainda, o Palmeiras ainda foi boa, porque ele jogou fora, o Flamengo jogou na casa, ele, né, conseguiu manter a mesma diferença. No geral, o jogo ontem foi muito parecido, né? O Inter no primeiro tempo teve a chance de matar a partida, e no segundo tempo o Palmeiras teve a chance de virar o jogo também. Virou o jogo. Né, foi um jogo... virou, mas pra mim foi bem anulado o gol, né? Depois nós vamos falar disso. Vamos falar. Né? Mas foram resultados que foram, como eu posso te dizer, inesperados, vamos dizer assim. Que todo mundo contava com a vitória do Flamengo e do Palmeiras não era todo mundo que contava. Né? O Palmeiras era um jogo mais para empate mesmo, ou era um jogo que tudo podia acontecer, né? O Palmeiras no embalo poderia ter mais uma vitória, e se ele perde também é um resultado normal, que o Inter, ele é um dos melhores mandantes. É um clássico, né? Agora, o que surpreendeu foi a queda do Flamengo. Zé, o que você achou do jogo ontem, Zé? Passou muito. Eu vi o lance só assim, o lance do Que jogo passou ontem, não foi? Foi do Grêmio e Fluminense. Passou na bola. Jogo ruim. O Dioguinho também, que vai também pisou na bola. Depois eu falo nisso. Né? Depois eu falo nisso. Agora o jogo do Palmeiras, certo? Eu disse, Palmeiras, um tempo de um tempo do outro. Certo? E o Mano tá acertando o Palmeiras. Tá certo. Pegou um jogo fora, duríssimo. Certo? Vai pegar time grande também para jogar. Vai encarar outro time grande daqui. Tá brigando com a posição. O Palmeiras tem uma tabela muito mais complicada que a do Flamengo. Tem. É que eu falei, até a tabela tá favorecendo, né? Então, Mas todo mundo joga todo mundo. Eu sei, mas Todo mundo a tabela joga todo mundo. favorece. Né? Quando você pega um jogo duro, Pode ser um fácil. momento, né? Depois Depois pega 2, 3 jogos só duros, que depois pega você, 2, 3 jogos fáceis e depois. depois você pega os fáceis. Não, aí que ele sabe da vantagem, certo? Aí que ele abriu a vantagem, porque pegou mais jogo fácil do que jogo difícil. O Palmeiras pegou 5 jogos fáceis. Agora que pegou um difícil. Mas vinha de Dificílimo, 7 jogos, 26 jogos fora. Então, Então, Antes desses 5 jogos fáceis. 26 jogos fora. então a tabela às vezes também, vamos ver, né? Mais pra frente. O Flamengo já mostrou também, pode nem falar do Flamengo, depois já mostrou também um certo desgaste, né? Vamos Se ver não mais pra frente. poupar aí vai complicar. Outro erro. E agora do Internacional, o gol, tá certo, foi anulado? Foi, mas 2 erros ali, gritante, do gol anulado, certo? Não acontece que a bola bateu na mão, é falta, o atacante. Eu acho esse critério ridículo, porque dentro da área tem que ser claro, e o atacante de qualquer lado é bom. Quer dizer, já é uma regra que já
não condiz com, né? Claramente. E o jogo 1x1 ficou bom. Certo? Duas grandes camisas, né, Zé? 1x1 ficou bom. O Palmeiras continuou no segundo, o Inter subiu, fez um pontinho, subiu mais um pouquinho, né? Mas o jogo foi para isso mesmo. Então tá joia. Mas para frente a gente vai falar negócio.